Em um mundo onde as leis da física reinam supremas, uma empresa ousou desafiá-las. A NVIDIA, uma titã da inovação tecnológica, lançou um divisor de águas, um chip de IA que não apenas quebra limites, mas os supera. Como esse avanço desafia os princípios fundamentais da física? E que implicações isso tem para o futuro da inteligência artificial e muito mais? Junte-se a nós nesta aventura emocionante enquanto revelamos o inovador chip de IA da NVIDIA que desafia a física. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. NVIDIA. Desvendando o futuro da inteligência artificial. Apenas 4 empresas em todo o mundo alcançaram o impressionante valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. Microsoft, Apple, Alphabet, a empresa controladora do Google. E agora a fabricante de chips de computador NVIDIA. Com sede na Califórnia, o valor de mercado das ações da NVIDIA disparou de 1 trilhão para 2 trilhões de dólares em apenas 8 meses. Esse aumento foi alimentado pela demanda incessante por sua tecnologia de ponta, que impulsiona a atual revolução da inteligência artificial. É intrigante como uma empresa fundada em 1993 para melhorar os gráficos de videogames se transformou em uma potência de IA do século XXI. Em março de 2022, a NVIDIA lançou a arquitetura Hopper, especialmente projetada para data centers e para alimentar aceleradores de IA. O lançamento da Hopper gerou imenso entusiasmo na comunidade de IA, e a demanda por esses produtos disparou durante a explosão da inteligência artificial em 2023. Devido à escassez e à demanda esmagadora, os clientes enfrentaram um período de espera de 36 a 52 semanas para que os servidores baseados em H100 fossem entregues após o pedido. Foi notável que somente no terceiro trimestre de 2023, a NVIDIA supostamente vendeu impressionantes 500 mil aceleradores H100 baseados na Hopper. A posição incomparável da NVIDIA no mercado de IA com seus produtos Hopper desempenhou um papel fundamental na capitalização de mercado da empresa. Nomeada em homenagem ao estimado matemático americano David Blackwell, a arquitetura Blackwell presta homenagem ao seu trabalho inovador em teoria dos jogos, teoria da probabilidade, teoria da informação e estatística. Esses domínios matemáticos influenciaram muito o projeto e os algoritmos de treinamento de modelos de inteligência artificial generativa, que são baseados em transformadores. Um fato notável é que Blackwell detém o título de ser o primeiro acadêmico afro-americano a entrar na prestigiosa Academia Nacional de Ciências. Durante a apresentação para pesquisadores da NVIDIA em outubro de 2023, a empresa revelou seus planos atualizados para data centers, que agora incluía referências aos seus aceleradores B100 e B40, junto com a nova arquitetura Blackwell. Anteriormente, o sucessor da Hopper era simplesmente chamado de Hopper Next no planejamento. Depois, em 18 de março de 2024, na Graphics Technology Conference, a GTC, a NVIDIA fez o anúncio oficial da arquitetura Blackwell. Mais de 11 mil entusiastas, incluindo desenvolvedores de software, magnatas da tecnologia e acionistas satisfeitos, reuniram-se na Arena de Hóquei Profissional de San José para um animado evento de IA que durou 4 dias. Todos os olhos estavam fixos em um único homem, Jensen Huang, o CEO da NVIDIA. Huang explicou que a Blackwell transcende ser apenas um chip, é uma plataforma abrangente. Embora comumente associada à produção de unidades de processamento gráfico, as GPUs, a NVIDIA, tem ultrapassado os limites do design convencional. A Hopper é o auge do avanço das GPUs atualmente, com a Blackwell estando em seu núcleo. A Hopper possui impressionantes 28 bilhões de transistores, mas o que realmente a diferencia é sua arquitetura. Pela primeira vez, a NVIDIA fundiu perfeitamente 2 pastilhas, criando um chip unificado que se comunica a uma velocidade incrível de 10 terabytes por segundo. Nenhum problema de memória prejudica seu desempenho. Ela funciona como um único chip poderoso. Quando confrontada com o ceticismo sobre os objetivos ambiciosos da Blackwell, a NVIDIA permaneceu implacável, resultando neste chip inovador. A Blackwell integra-se perfeitamente em 2 tipos de sistema. O primeiro se alinha perfeitamente com a Hopper,
facilitando as atualizações, enquanto o segundo, apresentado em uma placa de protótipo, demonstra seu poder formidável e acessibilidade futura. Imagine uma configuração com 2 chips e 4 pastilhas Blackwell conectadas a uma CPU Grace por meio de conexões ultra-rápidas, uma configuração pronta para redefinir a computação. De acordo com Huang, o que é verdadeiramente notável sobre este computador é que ele é o primeiro do seu tipo, reunindo uma quantidade incrível de poder de processamento em um espaço tão pequeno. No entanto, para ampliar ainda mais os limites, a NVIDIA precisava de uma série de novos recursos que pudessem desafiar as leis da física. É aí que entra a mais recente invenção da NVIDIA, o NVLink de 5ª geração, que fica dentro do novo motor de transformadores. Esse mecanismo, 2 vezes mais rápido que seu antecessor Hopper, possui recursos de computação dentro da própria rede. Por que isso é crucial? Bem, quando você tem várias GPUs trabalhando juntas, elas precisam compartilhar e sincronizar informações. Ter conexões extremamente rápidas e a capacidade de realizar cálculos dentro da rede nos permite ampliar significativamente o desempenho. Embora seja avaliado em 1,8 terabytes por segundo, sua velocidade efetiva supera até mesmo isso, tornando-o muitas vezes mais rápido que a Hopper em geral. Comparado a Hopper, ele oferece 2,5 vezes o desempenho de treinamento por chip, graças ao seu novo formato FP6. Além disso, ele introduziu o FP4, dobrando a capacidade para tarefas de inferência. Isso é crucial para economizar energia, reduzir a largura de banda da rede e otimizar o uso do tempo, o que será extremamente benéfico no futuro da IA generativa. A NVIDIA chamou essa era de IA generativa, porque ela marca uma mudança significativa na forma como computamos. O novo processador da NVIDIA é feito sob medida para esta era, com um recurso importante sendo a geração de tokens de conteúdo. Facilitado pelo formato FP4, este chip, alojado no supercomputador NVIDIA Blackwell AI, oferece 5 vezes a geração de tokens e capacidade de inferência da Hopper. Mas por que parar aí? A NVIDIA não está satisfeita apenas com esse nível de desempenho. É por isso que eles embarcaram na construção de uma GPU ainda maior, superando as capacidades da atual. O Switch NVLink, revolucionando a computação. O Switch NVLink é um chip incrível com 50 bilhões de transistores, quase o tamanho da própria Hopper. Com 4 NVLinks, cada um operando a 1,8 terabytes por segundo, esse chip permite que cada GPU se comunique com a outra em velocidade máxima simultaneamente. É um avanço inovador que amplia os limites do que é possível na computação. Com ele, você pode construir um sistema parecido com este. Esta é a iteração mais recente do DGX, um salto significativo em relação ao que era há apenas 6 anos. Naquela época, o primeiro DGX-1 ostentava modestos 170 teraflops, ou 0,17 petaflops. Voltando para hoje, a NVIDIA está planejando um desempenho de 720 petaflops, quase alcançando o marco de um exaflop para treinamento. Uma conquista monumental. Esta é a primeira máquina de exaflops do mundo condensada em um único rack. Para colocar isso em perspectiva, as máquinas exaflop em todo o mundo neste exato momento podem ser contadas nos dedos. Este DGX não é qualquer sistema de IA, é uma potência de exaflop compactada em um rack elegante. Agora vamos nos aprofundar no que torna possível esse feito notável. A espinha dorsal do DGX é a coluna NVLink, ostentando uma largura de banda surpreendente de 130 terabytes por segundo. Para ilustrar suas proezas, considere que ela supera a largura de banda combinada de toda a internet. Essa façanha é alcançada sem a necessidade de óptica cara ou transceptores, economizando uma quantidade significativa de energia. 20 kW, para ser mais preciso. Em um rack que consome 120 kW no total, cada watt economizado faz uma diferença importante. Mas e quanto ao resfriamento? Não tenha medo, pois este DGX é refrigerado a líquido, mantendo uma temperatura confortável de 25 graus Celsius durante sua operação. O que entra como temperatura ambiente sai como a água de uma aconchegante jacuzzi a 45 graus Celsius. Com uma vazão de 2 litros por segundo, este sistema de resfriamento garante desempenho ideal sem aquecer em excesso. Agora, vamos mudar nosso foco para o coração do sistema, a GPU. Embora alguns possam imaginar uma GPU como um componente simples, para a NVIDIA ela representa muito mais. Já se foram os dias das GPUs volumosas.
As GPUs para processamento de IA atuais são maravilhas complexas, chegando a ser compostas por impressionantes 600 mil peças e pesando chocantes 1,3 toneladas. Um feito incrível, sem dúvida. Agora, imagine treinar um modelo GPT com 1,8 trilhões de parâmetros. Anteriormente, essa tarefa levaria de 3 a 5 meses com 25 mil amperes. Com a Hopper, seriam necessárias cerca de 8 mil GPUs, 15 megawatts de energia e cerca de 90 dias. No entanto, com a Blackwell, a mesma tarefa pode ser realizada com apenas 2 mil GPUs e apenas 4 megawatts de potência, uma conquista surpreendente em eficiência e desempenho. A Blackwell está prestes a se tornar o lançamento de maior sucesso da NVIDIA até hoje, e a expectativa é palpável à medida que nos aventuramos no reino da NVIDIA Robotics. A NVIDIA mergulhou no fascinante mundo da IA física, onde as máquinas interagem com o mundo tangível ao seu redor. Até agora, a IA estava confinada ao mundo digital, processando dados dentro dos limites de um único computador, como o sistema DGX. Mas imagine um futuro onde a IA transcenda as fronteiras, onde os robôs possuem sua própria inteligência e navegam em ambientes do mundo real, de forma independente. É nesse contexto que um lançamento de grande impacto, como o surgimento do ChatGPT, pode acontecer na robótica. A NVIDIA tem trabalhado arduamente no desenvolvimento de sistemas completos para a robótica. Isso inclui sua potência de IA, o DGX, desenvolvido para modelos de treinamento, e o AGX, o primeiro processador robótico do mundo, projetado para processamento de sensores de alta velocidade em ambientes de baixo consumo de energia. Preenchendo a lacuna entre os mundos digital e físico está o Omniverse, o mecanismo de simulação de mundo virtual da NVIDIA, hospedado na nuvem Azure. Trata-se de um galpão totalmente autônomo e repleto de atividades, onde humanos e empilhadeiras interagem perfeitamente sob o olhar atento do sistema de monitoramento do galpão, servindo como um tipo de controlador de tráfego aéreo definitivo. Esse sistema inteligente garante a segurança de todos, direcionando o tráfego e fornecendo orientação pelo galpão. E sim, você pode até conversar com esse galpão futurista. E tem mais. Tudo isso funciona em tempo real. Cada robô é equipado com seu próprio conjunto de tecnologias robóticas autônomas, tornando todo o processo eficiente e contínuo. Com a Blackwell abrindo o caminho, o futuro da robótica está ao nosso alcance. Então vamos nos aprofundar agora nas maravilhas da robótica. O futuro da robótica humanoide. O domínio da robótica parece iminente e inevitável em vários setores. É uma opção mais segura e conveniente. Entre eles, o setor automotivo está preparado para uma transformação significativa. No próximo ano, a NVIDIA colaborará com a Mercedes, seguida pela Jaguar Land Rover, para integrar sua tecnologia de ponta nessas linhas de produção. Huang anunciou também que a BYD, a maior empresa de veículos elétricos do mundo, adotará a mais recente inovação da NVIDIA, o Thor. Este computador AV de próxima geração, projetado para motores de transformadores, impulsionará o futuro da robótica, potencialmente chegando aos robôs humanoides. Em um movimento inovador em direção ao avanço da robótica humanoide, a NVIDIA lançou o projeto GR-UT, uma iniciativa pioneira criada para redefinir o cenário do aprendizado de robôs. Indo além da mera imaginação, a NVIDIA está se aprofundando nos domínios da invenção e da exploração, ampliando os limites para desbloquear todo o potencial dos robôs humanoides. O projeto GR-UT representa um salto crucial no campo da robótica, oferecendo um modelo fundacional abrangente, capaz de processar instruções multimodais e interações anteriores. Este modelo, equipado com algoritmos sofisticados, permite que robôs humanoides determinem de forma autônoma suas próximas ações, fazendo a ponte entre os comandos humanos e a execução robótica. No centro do projeto GR-UT está o Isaac Lab, um aplicativo especializado de aprendizagem de robôs desenvolvido pela NVIDIA. Aproveitando o poder do Omniverse Isaac Sim para simulação, o Isaac Lab fornece um campo de treinamento virtual, onde robôs humanoides podem refinar suas habilidades e se adaptar a vários cenários do mundo real. Complementando o Isaac Lab está o Osmo, um novo serviço de orquestração de computação que coordena perfeitamente os fluxos de trabalho nos avançados sistemas DGX e OVX da NVIDIA, garantindo processos eficientes de treinamento e simulação. Uma das características mais notáveis do projeto GR-UT é a sua capacidade de aprender com um mínimo de demonstrações humanas. Ao analisar apenas algumas interações humanas, os robôs humanoides equipados com o projeto GR-UT podem ajudar habilmente nas tarefas diárias e imitar os movimentos humanos com uma precisão surpreendente.
Essa inovação é possível graças às tecnologias de ponta da NVIDIA, que utilizam redes neurais avançadas para entender o comportamento humano e traduzi-lo em instruções acionáveis para robôs. Além disso, o projeto GR00T permite que robôs humanoides gerem movimentos com base em instruções de linguagem natural, aumentando ainda mais sua versatilidade e usabilidade. Seja cumprimentando ou exibindo manobras complexas, os robôs humanoides desenvolvidos com o projeto GR00T demonstram um nível sem precedentes de inteligência e adaptabilidade. Impulsionando as capacidades do projeto GR00T estão os novos chips robóticos Jetson Thor, meticulosamente projetados pela NVIDIA para um desempenho ideal em robôs humanoides. Esses chips servem como a espinha dorsal do projeto GR00T, fornecendo o poder computacional necessário para dar vida aos robôs humanoides e impulsioná-los para o futuro da robótica. À medida que a robótica humanoide continua a evoluir em direção a uma maior autonomia e capacidade, o projeto GR00T permanece na vanguarda da inovação, abrindo caminho para uma nova era de robótica baseada em IA. Com o compromisso inabalável da NVIDIA com a excelência no desenvolvimento de software e tecnologia de ponta, as possibilidades para os robôs humanoides são ilimitadas, prometendo um futuro onde os robôs se integram perfeitamente em nossas vidas diárias, revolucionando as indústrias e a forma como interagimos com a tecnologia. Agora, vamos nos aprofundar na fascinante jornada de como a NVIDIA evoluiu até se tornar a poderosa gigante da tecnologia que conhecemos hoje. A evolução da NVIDIA. A década de 90 foi marcada por telas de TV chiando, internet discada e computadores bege. Aqueles que cresceram nesta década testemunharam a evolução dos computadores pessoais. No início dos anos 90, exibir uma janela do navegador de arquivos ou abrir blocos de texto era praticamente todo o processamento gráfico necessário. As CPUs eram poderosas o suficiente para essas tarefas, a menos que você estivesse trabalhando com animação ou engenharia, onde eram necessários gráficos mais complexos. Para quem busca gráficos avançados, os consoles de videogame eram a solução ideal. No entanto, um trio de engenheiros, Jensen Huang, Chris Malachowski e Curtis Priem, vindos da ensolarada Califórnia, tiveram uma ideia diferente. Eles imaginaram um processador de hardware separado que pudesse facilmente levar gráficos mais poderosos para a computação pessoal. Suas sessões de discussão em um restaurante local, abastecidas por intermináveis xícaras de café, os levaram a uma conclusão crítica. As CPUs, como o coração dos computadores, foram projetadas para processamento em série, sendo capazes de realizar apenas uma tarefa por vez. No entanto, gerar gráficos 3D para jogos exigia tarefas repetitivas e com uso intensivo de matemática, o que sobrecarregava as CPUs. A solução deles? Um chip separado capaz de processamento paralelo, uma virada de jogo na computação. Esse chip dividiria tarefas complexas em tarefas menores e as executaria simultaneamente, aumentando muito a eficiência, especialmente para tarefas como renderização de gráficos 3D. Esse chip inovador, que mais tarde ficaria conhecido como GPU ou placa de vídeo, não substituiria a CPU, mas a complementaria para tarefas gráficas. Essa ideia lançou as bases para a NVIDIA e revolucionaria não apenas a computação, mas também a ciência da computação nas próximas 2 décadas. Contudo, na época, o foco da NVIDIA estava diretamente em melhorar a experiência de jogos em PCs, um mercado com imenso potencial. Assim, em 1993, em um condomínio em Fremont, Califórnia, começou a jornada da NVIDIA. A empresa foi criada com o conceito inovador de integração de GPUs de processamento paralelo em computadores domésticos. Curiosamente, o nome NVIDIA é uma mistura de NV, uma sigla para a próxima visão, e NVIDIA, que significa inveja em latim. A escolha do verde em seus logotipos, que é uma cor associada à inveja nos Estados Unidos, simboliza a emoção que eles esperavam despertar devido ao imenso poder de computação que seus chips forneceriam. Os cérebros por trás da NVIDIA eram engenheiros de primeira linha. Jensen Huang, um engenheiro elétrico taiwanês-americano, trouxe vasta experiência como diretor da Coreware na LSI Logic e como designer de microprocessadores na AMD. A LSI Logic desempenhou um papel crucial na jornada inicial da NVIDIA. Ao lado de Jensen Huang, os cofundadores da empresa incluíam Chris Malachowski, que trouxe sua valiosa experiência em engenharia na HP e na Sun Microsystems, e Curtis Priem, ex-designer de chips gráficos da IBM e da Sun Microsystems. Embora ter engenheiros qualificados fosse vantajoso, lançar uma nova empresa do zero trazia um conjunto de desafios próprio, como os fundadores da NVIDIA logo descobriram. Em 1993, eles se encontraram em uma encruzilhada, sem saber como proceder.
Buscando orientação, eles contrataram a ajuda de um advogado para auxiliar na fundação da empresa. Com apenas $200 em mãos, Huang deu um passo ousado, investindo sua modesta quantia para dar início à jornada da NVIDIA. Esse investimento inicial não apenas abriu caminho para a fundação da empresa, mas também garantiu a Huang uma participação de 20% na NVIDIA. O próximo obstáculo foi garantir financiamento para alimentar sua visão ambiciosa. Do ceticismo ao sucesso. Convencer os investidores de risco acabou sendo uma batalha difícil. Em vez de planos de negócios sofisticados, os investidores procuravam fundadores com um histórico de sucesso e uma visão convincente. Apesar dos desafios, a NVIDIA finalmente chamou a atenção das firmas de investimento Sequoia Capital e Sutter Hill Ventures, garantindo um financiamento substancial de $20 milhões. Esse nível de financiamento pode parecer extraordinário para uma empresa iniciante. No entanto, foi a conexão anterior de Huang com a LSI Logic que desempenhou um papel fundamental. Aproveitando seus laços com o CEO da LSI Logic, Huang organizou uma reunião com a Sequoia Capital, uma empresa de capital de risco que já havia investido na LSI Logic. Apesar do ceticismo inicial, a Sequoia Capital finalmente apostou na NVIDIA, reconhecendo o potencial da crescente indústria de placas gráficas. Esse investimento inicial de $2 milhões foi seguido por outro de mais $18 milhões, impulsionando a NVIDIA rumo ao sucesso futuro. Naquela época, decidir investir na NVIDIA era uma decisão arriscada. Havia outras 89 empresas buscando objetivos semelhantes, mas apenas a AMD e a NVIDIA conseguiram sobreviver à concorrência. Quando a NVIDIA abriu o capital em 1999, seu valor disparou para $600 milhões, fazendo com que o investimento inicial compensasse generosamente, multiplicando-se em impressionantes 100 vezes. Mas não vamos avançar muito rapidamente. Neste ponto da história, a empresa era apenas uma pequena equipe de engenheiros. Com o financiamento em mãos, ela levou 2 anos para montar uma equipe e desenvolver seu produto inaugural, o NV1. Lançado oficialmente em 1995, o NV1 marcou a entrada da NVIDIA no mercado. Durante a fase de desenvolvimento do NV1, a empresa fechou um acordo com a Sega para produzir chips para seus consoles de jogos. Esses chips foram criados para jogos populares como Virtua Fighter e Daytona. Curiosamente, os chips NV1 também eram compatíveis com computadores, permitindo que os jogadores desfrutassem dos jogos do Sega Saturn diretamente em seus PCs. Um conceito revolucionário em 1995. A NVIDIA fez uma escolha ousada ao adotar uma arquitetura de renderização de imagem baseada em quadrados para seus chips, uma decisão que não deixou a Sega muito feliz. Apesar das objeções da Sega, os líderes da NVIDIA permaneceram firmes, se recusando a alterar os planos. Mas por que eles optaram por renderizar polígonos em quadrados em vez de triângulos? A justificativa por trás dessa escolha é explicada em um vídeo da Lazy Game Reviews. O uso de quadrados em vez de triângulos tinha como objetivo acelerar a renderização ao aliviar a carga da CPU. Em teoria, essa abordagem significava menos polígonos e objetos arredondados melhor renderizados. Ela dava flexibilidade para criar formas com quadrados, em vez de ficar restrito a triângulos em todos os casos. Essa estratégia fazia sentido em um momento em que as velocidades da CPU e os tempos de memória eram relativamente baixos, pois oferecia uma renderização aprimorada para determinados objetos ou modelos em jogos. No entanto, à medida que a tecnologia avançou e os recursos de memória melhoraram, essa abordagem tornou-se menos prática. Além disso, havia problemas de compatibilidade, já que não havia suporte para OpenGL, uma API gráfica amplamente usada. A NVIDIA e a SGS Thompson até expressaram ceticismo sobre a relevância do OpenGL para os consumidores. Além disso, quando o DirectX e o Direct 3D surgiram, a renderização do NV1 por meio de quadrados apresentou mais limitações. A NVIDIA tentou resolver isso com uma atualização de software, permitindo que o chip executasse o DirectX, mas apenas no modo de software, anulando seus recursos de aceleração de hardware. Apesar da sua abordagem inovadora, o projeto NVI1 não conseguiu causar um impacto significativo. Seu objetivo era ser uma solução versátil, combinando gráficos 3D, vídeo, processamento de áudio e muito mais em um único chip. No entanto, como Huang disse depois, o chip era semelhante a um polvo, complexo, multifacetado e possivelmente à frente de seu tempo. No final, o chip não conseguiu captar a atenção do mercado. O mercado exigia algo mais simples, uma placa gráfica 3D dedicada, e não uma solução completa como o chip NV1. Além disso, o chip foi percebido como caro demais em comparação com seus concorrentes.
Para agravar a situação, o setor estava mudando, com a Microsoft introduzindo o DirectX, uma nova API que favorecia um padrão baseado em triângulos para renderização de gráficos 3D. Isso facilitou a codificação de gráficos para os desenvolvedores, levando-os a adotar o DirectX. Infelizmente para a NVIDIA, o chip NV1 era incompatível com o DirectX, fazendo com que muitos jogos existentes sofressem de problemas de desempenho ou se tornassem impossíveis de jogar no novo chip da NVIDIA. Essa incompatibilidade foi um golpe significativo para a empresa, com seu cliente Diamond Multimedia, devolvendo a grande maioria das 250 mil unidades da NV1 que haviam adquirido devido às vendas fracas e à falta de suporte dos jogos. Essa devolução quase levou a NVIDIA à falência, resultando na demissão de 40 dos 80 funcionários e os deixando com um excedente de chips parados. Foi uma situação desastrosa, totalizando uma perda de 10 milhões de dólares. Em meio a essa turbulência, a NVIDIA estava desenvolvendo o chip NV2 para a Sega, que também era baseado na mesma arquitetura desatualizada de quadrados. Percebendo a necessidade de fazer mudanças para sobreviver, Hwang tomou uma atitude ousada. Avanços e transformações da NVIDIA. Hwang abordou o CEO da Sega com um pedido para ser liberado do contrato, mas com pagamento integral. Esse dinheiro foi crucial para a NVIDIA se manter viva. Em um ato de extraordinária gentileza, o CEO da Sega concordou com o pedido de Hwang. Essa generosidade permitiu à NVIDIA redirecionar seu foco e recursos para um caminho alinhado com a direção do setor. Se a Sega tivesse retirado seu investimento naquele momento crítico, a NVIDIA teria sido extinta. A experiência da NVIDIA com o NV1 foi uma lição crucial em sua jornada. Ela ressaltou a importância de compreender as necessidades dos clientes e as tendências do mercado, moldando a estratégia futura da NVIDIA. É surpreendente o quão perto a NVIDIA esteve do fracasso, especialmente considerando seu valor atual de mais de $1 trilhão. No entanto, a decisão de atender ao feedback do mercado e concentrar-se em computadores pessoais marcou o início de sua extraordinária história de sucesso. Após tantos problemas, a NVIDIA decidiu voltar para a indústria de chips com uma abordagem mais direta. O momento era ideal, com o mercado de PCs florescendo. Em 1999, a NVIDIA lançou a placa gráfica GeForce 256, que não foi apenas um sucesso, ela transformou a indústria. Como a primeira placa gráfica programável, ela também popularizou o termo GPU. Essa inovação permitiu que jogadores e desenvolvedores explorassem novos caminhos criativos com sombreamento e efeitos de iluminação avançados, elevando significativamente a experiência de jogo. Aproveitando esse sucesso, a NVIDIA abriu o capital no mesmo ano. Em 2000, eles conseguiram um acordo importante para desenvolver hardware gráfico para o console de jogos Xbox, da Microsoft. Esse acordo proporcionou à NVIDIA um adiantamento substancial de $200 milhões, um salto considerável em relação aos esforços anteriores de consoles com a Sega. O Xbox estreou em 2001, equipado com um chip especializado conhecido como NV2A, feito sob medida pela NVIDIA. Esse sucesso serviu de trampolim para a prosperidade da NVIDIA ao longo da década de 2000. Eles desempenharam um papel fundamental na formação dos processadores para o PlayStation 3 da Sony, ao mesmo tempo que também chamaram a atenção de grandes players da indústria de computadores, como Apple, Dell e HP, que começaram a incorporar GPUs da NVIDIA em seus produtos. A trajetória de crescimento da empresa parecia imbatível, graças a uma combinação de decisões estratégicas e tecnologias inovadoras. Um dos principais movimentos estratégicos da NVIDIA foi se posicionar como uma empresa de manufatura integrada sem fábrica. Mas o que isso significa? Essencialmente, as empresas de chips sem fábrica projetam os chips, mas terceirizam sua fabricação. Hwang foi inflexível quanto a essa abordagem, vendo-a como uma forma de reduzir custos significativamente. Nas últimas 3 décadas, a NVIDIA fez parceria com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, a principal empresa de semicondutores do mundo. A capacidade de fabricação de última geração da TSMC tem sido fundamental para o sucesso contínuo da NVIDIA. Como o próprio Hwang reconhece, a NVIDIA deve muitas de suas conquistas ao trabalho pioneiro da TSMC. Embora a NVIDIA se concentrasse no design dos chips, a terceirização da fabricação permitiu que ela canalizasse recursos para a inovação. Eles ampliaram seus horizontes para além dos chips e gráficos para jogos, reconhecendo o imenso potencial das GPUs e seu poder de processamento paralelo. A NVIDIA teve como objetivo capacitar os desenvolvedores com as ferramentas e os softwares necessários para desbloquear todos os recursos da GPU.
Em 2006, eles lançaram o CUDA, um kit de ferramentas de software que revolucionou a computação paralela, aproveitando o poder das GPUs para uma ampla variedade de aplicações. Antes do CUDA, programar uma GPU era bastante complicado e assustador para os programadores. Envolvia se aprofundar em APIs ou complexas linguagens de baixo nível, o que muitas vezes era uma dor de cabeça. No entanto, a CUDA mudou o jogo, tornando muito mais simples escrever programas que pudessem utilizar o poder da GPU usando linguagens de programação familiares como C, C++ e Java. Essa inovação teve um impacto profundo, indo muito além dos aplicativos gráficos. Isso abriu o potencial para vários setores que lidam com grandes quantidades de dados aproveitarem o poder de processamento paralelo das GPUs. A tendência ganhou impulso em 2008, quando o Instituto de Tecnologia de Tóquio utilizou GPUs aceleradas por CUDA em seu supercomputador, alcançando um desempenho notável. Desde então, muitos outros data centers, incluindo o Amazon Web Services, o Google Cloud Platform e a Netflix, adotaram GPUs para diversas aplicações, como computação em nuvem, aprendizado de máquina, streaming de vídeo e pesquisas na web. No entanto, o verdadeiro avanço veio com a explosão da IA em 2012. A revolução das GPUs. Um momento crucial veio com o surgimento da AlexNet, uma rede neural inovadora de aprendizado profundo. Desenvolvida por Alex Krizhevsky, um estudante de doutorado na Universidade de Toronto, a AlexNet aproveitou o poder das GPUs para melhorar significativamente a eficiência da computação. Ao conectar duas placas de jogos, NVIDIA GeForce GTX 580, ao seu computador, Krizhevsky processou a rede neural da AlexNet com um extenso conjunto de dados de 1,2 milhão de imagens. Os resultados foram surpreendentes. A precisão do reconhecimento de imagem mostrou uma melhoria notável, com uma taxa de erro de 15% em comparação com os 25% do ano anterior. Embora esses números possam parecer modestos para os padrões atuais, foi um marco significativo na época, estabelecendo as bases para as ferramentas sofisticadas de IA que hoje consideramos básicas, como o ChatGPT, o Google Gemini e o Google Lens, que apresentam precisão muito superior. No entanto, no passado, este evento foi nada menos que revolucionário. Ele marcou o início de uma nova era, quebrando o ceticismo de longa data em torno das redes neurais e encerrando o que ficou conhecido como o inverno da IA. Durante décadas, os especialistas descartavam a praticidade das redes neurais, mas o sucesso deste evento provou que eles estavam errados. As placas NVIDIA GeForce GTX 580 desempenharam um papel significativo nesta revolução. Otimizadas para CUDA, elas abriram caminho para a implementação de algoritmos paralelos, tornando-as indispensáveis para tarefas de aprendizagem profunda, como as executadas pela AlexNet. De repente, surgiu uma vasta gama de possibilidades em aplicações de aprendizagem profunda, e a NVIDIA estava na vanguarda desse momento transformador. Seu investimento estratégico em CUDA e no ecossistema de software começou a render resultados significativos. As GPUs NVIDIA rapidamente se tornaram o padrão ouro para treinamento e implantação de IA generativa e grandes modelos de linguagem. Por exemplo, a OpenAI, conhecida por ChatGPT, confiou nas GPUs da série A100 da NVIDIA para a implantação rápida e ampla de seus modelos de IA. Após a estreia estrondosa do ChatGPT em novembro de 2022, grandes empresas de tecnologia correram para adquirir as GPUs da NVIDIA, desencadeando uma explosão na demanda. As GPUs A100, em particular, não paravam nas prateleiras. A Microsoft, sozinha, adquiriu impressionantes 10 mil unidades. Cada unidade da A100 vinha com um alto preço, $110 mil, mas a NVIDIA vendeu centenas de milhares delas. A demanda sem precedentes impulsionou as vendas da NVIDIA a disparar para $13,5 bilhões no trimestre encerrado em julho de 2023, marcando um aumento impressionante de 101% em relação ao ano anterior. Em 25 de maio, seu valor no mercado de ações subiu para $184 bilhões em apenas um dia. E em 30 de maio de 2023, a NVIDIA alcançou um marco monumental ao se tornar a sexta empresa no mundo a atingir o cobiçado valor de mercado de $1 trilhão. Hoje, o valor de mercado da NVIDIA é superior a $2 trilhões. O que você acha dessa nova tecnologia da NVIDIA? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou e aprendeu algo novo com esse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.